Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe mais um trabalho para apresentar e hoje eu trouxe esta meia totalmente unissex. Eu fiz na cor rosa, mas é um modelinho unissex. É perfeitamente adaptável. Eu gastei apenas um novelinho de 100 gramas, que vem 200 metros. E ainda me sobrou um tantinho para fazer este tamanho aqui, que deve variar mais ou menos de uns 35 a 37, de acordo aqui com o pezinho. Não tem calcanhar, ela pode ser feita mais comprida ou mais curta. É do seu gosto. Se você gostou, por favor, deixe o seu like e continue assistindo. Vem comigo. Gente, olha essa lindeza no meu pé. Olha isso. Olha até onde que ela vem. Eu deixei aqui a parte da costura. Aqui, ó. Não me incomoda. E ficou linda. Eu amei a minha meia. Amei. Muito fofinha. E eu posso usar ela assim. Ou eu posso dobrar e usar assim. Ó, não tá apertada. E eu calço 36. Então, para um tamanho 37, ela vai ficar um pouquinho mais curtinha. Mas pode ser, ó. Tá fofinha no meu pé. Então, até uns 37, até um 38, eu acredito que sirva. Amei, amei. Muito fofura. Antes de eu começar o trabalho, eu quero mostrar uma parte aqui que eu adiantei para ficar mais fácil de explicar. Aqui eu fiz praticamente um pé, só ficou faltando aqui franzir e costurar. E eu trabalhei com esses dois pontinhos aqui. Eu comecei o trabalho de baixo para cima. Eu fiz aqui o ponto barra 2x2 e aqui eu troquei o ponto. Ambos pedem quantidade que seja múltiplos de 4. Então, para o meu tamanho aqui, eu usei uma quantidade de pontos. E como ela não tem calcanhar, aqui é que vai determinar o tamanho, né? Então, como eu tenho a perna um pouquinho mais fina, eu coloquei esse tanto de pontos. O meu ponto meia é torcido, então não tem muita elasticidade, ele não estica como ponto meia normal. E eu fiz esse tamanho aqui. Então, essa parte só falta franzir aqui e costurar a lateral, fica assim. E eu vou fazer a outra parte aqui junto com você. Eu vou trabalhar com este fio aqui. Este fio é o molê. O novelo tem 100 gramas, então eu já fiz uma parte. O tex desse fio aqui é 500. O novelinho vem 200 metros. E sugere agulhas para trabalhar entre 4 a 5. Eu vou utilizar a agulha número 5. A cor desse fio é 0769, é esse rosinha aqui. Então, eu vou utilizar o fio molê, agulha número 5. Vou utilizar uma fita métrica para poder medir a largura e o comprimento que eu quero. Vou utilizar a agulha para costurar e tesoura. Então, para o meu tamanho, eu vou começar colocando 38 pontos. Como esses dois pontos pedem quantidade múltiplos de 4, eu recomendo que acrescente de 4 em 4 pontos ou reduza 4 pontos. É tudo de acordo com a medida. Se você quer essa parte aqui da sanfoninha, que fique lá na batata da pena, que seja um meião, faça a amostra aqui e veja se essa quantidade de pontos vai dar.
Aqui, ó, meça o peito do pé. É sempre recomendável o uso da fita métrica em qualquer trabalho de tricô. Então, aqui, pra mim, eu vou precisar colocar 38 pontos. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e agora eu já posso dar início ao trabalho. Eu coloquei 38 pontos. Por que 38 pontos? Eu vou fazer 9 repetições. 9 vezes 4, 36. Mais 2 pontinhos de bordas, 38. E eu vou trabalhar com pontinho de borda aqui no início de cada carreira e um pontinho de borda no final da carreira. E para que serve os pontinhos de bordas? Para deixar o trabalho mais alinhado e para facilitar aqui na hora de costurar. Por isso, 38 pontos. Eu vou começar com esse pontinho aqui, que é o barra 2 por 2. 2 pontos em meia, 2 pontos tricô, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. O primeiro pontinho de borda, eu vou só passar para a agulha assim, sem trabalhar, com o fio na frente mesmo. Lembrando que você pode fazer o pontinho de borda em tricô e meia como achar melhor. Eu gosto de fazer dessa maneira. Feito o pontinho de borda, eu vou abrir a sequência de repetições, que são 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Por isso, múltiplos de 4, 2 meias e 2 tricôs. Então, eu começo aqui. 1 meia, 2 meias, 1 tricô, 2 tricôs. É só isso aqui que eu vou repetir até o finalzinho da carreira. 1 meia, 2 meias, 1 tricô, 2 tricôs. 1 meia, 2 meias, 1 tricô, 2 tricôs. Vou seguindo assim até chegar aqui no pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira, ponto barra 2 por 2, eu finalizei aqui com 2 pontos em tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Mas se você quiser fazer em meia, ok. Vou virar o trabalho e vou para a segunda carreira do ponto barra 2 por 2. O primeiro pontinho é o de borda, então eu vou manter passando para a agulha sem trabalhar. E agora eu vou seguir como os pontos estão se apresentando aqui. Eu percebo que eu tenho 2 pontos e meia aqui no início. Então, desta forma, essa segunda carreira é igualzinha à primeira. Então, eu começo com 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. Eu vou seguindo aqui, fazendo meia onde tem meia e tricô onde tem tricô, até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira, do ponto barra 2 por 2, terminei aqui com 2 pontos em tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho, e eu estou aqui do lado direito. E eu vou seguir com essa carreira do ponto barra 2 por 2 por aproximadamente 5 centímetros. É o que eu tenho aqui. Aproximadamente. Vai dar um pouquinho menos de 5 centímetros, né? Uns 4,5. Eu fiz aqui 10 carreiras do ponto barra 2 por 2. Mas você pode fazer a quantidade que quiser. Então, eu vou seguindo aqui até concluir essas carreiras, 10 carreirinhas. Sempre fazendo meia onde tem meia e tricô onde tem tricô.
Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho aproximadamente 5 centímetros aqui. Eu fiz 10 carreiras. Agora, eu vou trocar o ponto, eu vou passar para este ponto aqui. Este ponto aqui também pede uma quantidade que seja múltiplos de 4, mas os 2 pontinhos de bordas. Então, eu vou conseguir fazer normalmente aqui. E esse ponto consiste em apenas 2 carreiras de repetições. Então, uma carreira do lado direito e uma carreira do lado avesso. Essa primeira carreira, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E agora eu vou fazer assim. Vou colocar o fio atrás da agulha e vou passar esse pontinho aqui sem fazer. Exatamente como o pontinho de borda. Só que o pontinho de borda, eu passei o ponto sem fazer com o fio na frente. E a sequência desse ponto, o fio é atrás. Eu coloco o fio atrás e pego o ponto sem fazer. E agora eu faço 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Por isso que eu vou trabalhar de 4 em 4, múltiplos de 4. Um ponto sem fazer com fio atrás e 3 pontos em meia. É só isso aqui que eu vou repetir até o finalzinho da carreira. Então, é muito fácil. Coloco o fio atrás, pego um ponto sem fazer e faço 3 pontos em meia. 1, 2, 3. É esse ponto sem fazer que vai ficar ressaltado aqui, ó. Que vai dar esse efeito. É bem parecido com o ponto malha. Ponto malha é tudo em meia do lado direito e tudo em tricô do lado avesso. Então, essa diferencinha aqui, ó, que dá o efeito do ponto. É o ponto sem fazer com o fio atrás. Eu coloco o fio atrás, pego um ponto sem fazer. E faço 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Fio atrás, um ponto sem fazer. E 3 pontos em meia. Fio atrás, um ponto sem fazer e 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Mais uma vez, fio atrás, um ponto sem fazer e 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Mais uma vez, fio atrás, um ponto sem fazer e 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Fio atrás, um ponto sem fazer e 3 pontos em meia. Mais uma vez, fio atrás, um ponto sem fazer e 3 pontos em meia. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. Eu comecei aqui com um ponto sem fazer e terminei com 3 pontos em meia. Porque ao costurar aqui, ao fechar o trabalho, vai dar a sequência certinho aqui. O ponto meia sem fazer vai ficar aqui e os 3 pontos aqui. Então, vai seguir, vai ficar igualzinho. Agora, eu vou para a segunda e última carreira que compõe este ponto, que é toda em tricô. Então, é mais fácil ainda. Eu vou manter o pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar, com o fio na frente, e vou seguindo com o ponto tricô até chegar no finalzinho da carreira. Apenas isso. Eu concluí aqui a segunda carreira, toda em ponto tricô, do lado avesso, e vou virar o trabalho. A partir de agora, é só repetição. Eu vou repetir essas 2 carreiras por esse tanto aqui de comprimento, que deu aproximadamente 39 centímetros a contar aqui da barra. Eu fiz 39 centímetros e depois eu fiz aqui 2 carreiras de diminuições para ficar mais fácil para franzir aqui e costurar. Então, eu vou seguindo aqui até obter os 39 centímetros e já eu retorno. Lembrando que esse tamanho aqui você pode determinar.
Se você quiser fazer um pouquinho mais curta, não precisa fazer os 39 centímetros, pode fazer menos. Eu recomendo que meça aqui a solinha do pé. Isso aqui vai ficar na canela, se for mais comprida vai ficar na batata da perna. Então, vai contar aqui, ó, da solinha do pé. Então, se você quiser ela mais curta, então faça menos carreiras. Se quiser ela mais comprida, mais carreiras. E aí, eu também vou recomendar um segundo novelo. Esse tamanho aqui, essa quantidade, eu vou precisar apenas de um novelo, desse aqui de 100 gramas, que vem 200 metros. Se você for usar um outro tipo de fio, observe a metragem e a agulha sugerida. Porque se você for trabalhar com outro material, vai ser necessário fazer uma adaptação da receita, para ver se o fio que você tem vai dar. Então, com um novelo desse aqui, eu consigo fazer desse tamanho. Então, eu vou concluindo aqui as minhas carreirinhas e já já eu retorno. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho em centímetros 39, a contar aqui da barra, ó. Tem 39 centímetros. Antes de finalizar o trabalho, eu vou fazer duas carreiras de diminuições. Uma carreira do lado direito e uma carreira do lado avesso. E essa primeira carreira de diminuições, eu vou seguir da seguinte forma. Eu vou tentar acompanhar os pontos. O pontinho de borda, eu vou só passar para a agulha sem fazer. Vou seguir a sequência aqui do ponto, fio atrás, um ponto sem fazer. E agora, eu tenho 3 pontos em meia aqui. Eu vou fazer 2 pontos juntos, vou pegar 2 pontos juntos em meia e um meia. Eu fiz uma diminuição. Vou seguir a sequência de fio para trás, o ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia e um meia. Eu tô acompanhando esse desenho aqui do meia sem fazer. Então, eu logo após o meia sem fazer, eu faço 2 pontos juntos, que é uma diminuição, e o terceiro ponto em meia eu acompanho. Então, aqui, fio para trás, um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia e um meia. Mais uma vez, fio atrás, um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia e um meia. Eu tinha 3 pontos em meia. Fazendo essa diminuição, vou ficar com 2 pontos em meia e continuo acompanhando o desenho. Fio atrás, um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia e um meia. Mais uma vez, fio atrás, um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia e um meia. Mais uma vez, fio atrás, um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia e um meia. Fio atrás, um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia e um meia. Mais uma vez, fio atrás, um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia e um meia. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. Esta foi a primeira carreira de diminuições. Vou virar o trabalho
E agora eu vou fazer 2 pontos juntos. Esse pontinho de borda aqui eu vou manter, passando para a agulha. Esse lado aqui é todo em tricô, então eu vou pegar 2 pontos juntos em tricô e vou fazer um só. Mais uma vez, 2 pontos juntos em tricô e faço um só. Mais uma vez, 2 pontos em tricô, faço um só. Vou fazendo, ó, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos. Vou fazendo assim até chegar no finalzinho da carreira. 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos. E aqui eu posso fazer 2 pontos em tricô ou 2 pontos juntos. Aqui eu vou incluir o pontinho de barra. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu fiquei com 15 pontos na agulha. E agora eu já posso cortar esse fio aqui e finalizar o trabalho com a costura. Eu tenho que medir aproximadamente um tamanho que dê para passar por dentro desses pontos aqui e costurar a lateral. Agora que o fechamento é igual de uma touca. Vou passar esse fio aqui por dentro, franzir aqui e costurar na lateral. Então, eu vou ver que quanto que eu fiquei aproximadamente de largura. Como em ponto malha, tende a enrolar aqui um pouquinho mesmo. Eu fiquei aproximadamente com 21 centímetros de largura. Sem esticar. E de comprimento, com essa carreira de diminuições, né, com essas duas carreiras, eu fiquei aqui um total de aproximadamente 40 centímetros. 40 centímetros. Então, é do seu gosto fazer mais largo ou mais curto, ou mais comprido. Agora, eu vou cortar esse fio. E fazer a costura. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou introduzir aqui. E vou passar esses 15 pontos para essa agulha aqui. Tomando cuidado para não deixar escapar nenhum pontinho. Prontinho. Aqui eu vou franzir, mas eu gosto de deixar essa argolinha aqui, porque eu passo o fio aqui dentro dessa argolinha, assim. Aí, dessa forma, eu vou travar o trabalho, vai ficar franzidinho, assim, como uma touca. Aí, pelo lado avesso, eu vou dar uns pontinhos para esse furinho aqui não abrir. Eu faço, dou um nozinho. Para garantir que vai ficar bem presinho aqui. E agora é só passar para o lado direito do trabalho e começar a costura. Ó, ficou assim. Eu vou começar a costura pelo lado direito do trabalho, utilizando os pontinhos de bordas. Vai ficar um pequeno relevo, mas você pode costurar da maneira que achar melhor. Então, eu vou pegar aqui o pontinho de borda desse lado, aqui. E vou pegar um pontinho de borda desse lado aqui. Assim.
Sempre um pontinho de cada lado. Eu vou pegar um pontinho desse lado. E um pontinho desse lado aqui. Assim. Um pontinho desse lado. E um pontinho desse lado. Dessa forma, eu vou fechando aqui o trabalho. E a costura vai ficando assim. Pegando um pontinho desse lado. E um pontinho desse lado. Ó, vai ficando assim. E por dentro vai ficar esse pequeno relevo aqui. Se você não quiser esse relevinho, pode-se fazer a costura invisível também. Eu já finalizei aqui a costura das duas meias e ficou assim. Essa aqui, a costura ficou aqui, aqui o pequeno relevo. Mas a sequência do ponto aqui continua e não dá para perceber. Eu recomendo que essa parte aqui do relevinho fique por dentro da perna. Fique para não atrapalhar a sola nem o peito do pé, que ela fique aqui pelo lado de dentro. Aqui é a mesma coisa, a costura tá aqui, não dá para aparecer, justamente pela sequência do ponto, ó. A costura está aqui, ó, o relevinho. Eu deixo para o lado de dentro. E está prontinho para ser usada. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.